a rádio que toca a palhoça. Fala, pessoas! Quarta-feira, 17 horas, hoje é dia 31 de maio, tá? Chegamos ao final, chegamos na metade do ano já. E eu quero dizer pra vocês que eu tô muito feliz de estar de volta ao estúdio da Rádio PH. Fazia um tempo que eu vinha gravando os programas, estive em Itajaí, lançamos o quadro Dá Uma Segurada Por Aí. Inclusive, eu quero deixar um abraço pro pessoal de Itajaí, Jonas Salomão Dutra, a Nilza, quero deixar um abraço pro José Flávio Comanduli e pra Mirna, grande abraço. Logo mais a gente vai estar em Itajaí de volta. E hoje, aqui, ao vivo e a cores, porque quem sabe faz ao vivo. Às vezes a gente dá uma gaguejada, erra uns botões, um friozinho no estômago, faz parte do negócio, porque a gente está ao vivo. Mas estamos hoje aqui para falar sobre a Lei do Motorista Profissional, a Lei 13.103 de 2015. Está aqui comigo hoje Vilmar Lima, sócio proprietário da Domínio. Tudo bem, Vilmar? Tudo bem, Maria. Um prazer estar participando do programa com você. O prazer é meu. E eu tô aqui, diretamente de São Paulo, estamos com o Marcos Araújo, ele que é especialista nessa parte de gerenciamento de risco, gestão de acidentes, ele que vai entrar com a gente direto de São Paulo. Bom, o que eu quero dizer pra vocês? Como estamos ao vivo, e aí, assim, eu e o Kleber, a gente tá sempre inventando uma moda, essa moda a gente tem que ir organizando e ajustando. Então, o Kleber, de vez em quando, vai aparecer aqui na frente da câmera pra gente poder ajustar. Kleber, a gente já consegue colocar o Marcos aqui, quero dar um oi pra ele. Estamos tentando. Tarde. Marcos? Boa tarde, tudo bem com vocês? Você nos ouve? Ouço sim. A gente está tentando colocar, nós temos voz, mas não temos semblante ainda. Ah, tá. Temos frio em São Paulo, Marcos? Temos frio em São Paulo, está uns 18 graus, 19, por aí. Que barbaridade. Bom, aqui a gente não tem tanto frio, aqui tá quentinho, à tarde fez calor. Na verdade, eu não sei mais, entendeu? Porque eu saí de manhã, eu saí de bota, de calça de couro, porque tava frio, e agora de tarde eu passei muito calor. Deixa eu ver se a gente consegue. O Kleber tá aqui tentando me ajudar pra gente colocar você, para as pessoas te enxergarem aqui. Aguenta aí, aguenta que vai dar tudo certo. Enquanto a gente organiza... Fale-me. Eu liberei a câmera. Quem que liberou? Ele que liberou a câmera. Ô, Marcos, eu preciso que você libere sua câmera. Deixa eu fazer. Vou aparecer, eu acho que... Vilmar, quantos podcasts você já gravou? Na verdade, hoje foi o primeiro, Maria. Hoje foi o primeiro que você... Deixa eu aproveitar agora, Maria. Nós temos um transportador, um amigo nosso, de Horizontina, no Rio Grande do Sul. Horizontina? Gustavo Mavazaki, tá lá assistindo nossa live. Mandou aqui no... Ah, ele mandou? Gustavo, um grande abraço pra você. Tudo de bom. Parceirão lá. Um abraço, Gustavo. Grande abraço. Vê se ele nos ouviu aí, mandando um abraço pra ele. A gente segue tentando colocar o semblante do Marcos aqui pra gente poder conversar. Enquanto isso, na sala de justiça, você lembra desse desenho? Ouço, né? Opa! Não né? perdi um. Opa! Enquanto isso, na sala de justiça, eu quero fazer os agradecimentos aos nossos patrocinadores. Inclusive, gente, o Marcos está hoje na sede de um dos meus patrocinadores, na Buoni. É isso, Marcos? Tá nos ouvindo? Ele nos ouve ainda, Kleber? Não? Então, bora lá. Olha só, eu quero fazer agradecimentos a Via Gold, que é o meu patrocinador desde o começo, quando a gente começou o programa, que já tá fazendo um ano, tá, Vilmar? Queria te contar que o podcast Dá Uma Segurada, agora, dia 19 de julho, nós vamos fazer o programa de comemoração de um ano do podcast Dá Uma Segurada. Bom. Então, assim, é um programa que eu criei com esse objetivo de, inclusive, que é o teu slogan, né? Eu não convenço, eu conscientizo. Então, ótimo. Esse é o objetivo do programa, a gente chegar cada vez mais longe nos transportadores, conversar com transportadores, conscientizá-los da importância deles saberem legislação, deles entenderem quais são os direitos e deveres quando contratam seguro, porque tem isso, né? Sim. Contrato seguro para fazer o que eu quiser. Não, meu amigo, não é assim que a banda toca, né? Então, a gente vai estar fazendo um ano de programa. Via Gold, mais do que seguro, uma rota inteira de parceria. E Buoni, estamos agora com o patrocínio da Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. E o Marcos, que é o meu convidado que está lá em São Paulo, que vai, daqui a pouco ele aparece aqui para dar um oi para todos nós,
ele está na sede da Buoni. Inclusive, eu pedi, tira uma foto, marca a gente, que a gente vai mandar lá para a Buoni também, tá? Vilmar, queria que você... vamos começar, então, batendo esse papo, e eu queria que você me contasse um pouquinho do teu histórico, histórico profissional. Eu sei que você está à frente da Domínio há 12 anos. O Vilmar, ele é graduado em processos gerenciais, formado em teologia, graduado em processos gerenciais, está cursando segurança no trânsito. Isso. Perfeito. Pós-graduado em docência no ensino superior, gestão em educação à distância, você fez 3, são 3, né? Pós-graduado, Isso. docência, ensino superior Educação à distância. e gestão empresarial com ênfase comportamental. Comportamental. Perfeito. E assim, é muito bacana quando você pega uma pessoa que já dirigiu carreta em toda a linha Mercosul. 15 anos, 15 anos nessa brincadeira. desde os 21. Baita. Consultor técnico da concessionária Volvo, instrutor da concessionária, ou seja, antes de você ter a Domínio, você dava treinamento Das concessionárias. Mercedes-Benz. Mercedes e Volvo. Mercedes Eu e acabei Volvo. atuando nessas duas aí, essas duas Legal. marcas. Aí foi gestor de frotas por quanto tempo? Não, gestor de frota durou pouco, 3 anos. 3 anos. Eu voltei para minha área que eu gosto de ensinar. Aí você foi para Domínio. Vamos trabalhar nessa área que é a minha área, treinar. Como que a Domínio surgiu, assim? Você tem essa carreira desde os seus 21 anos e você disse, agora eu vou abrir a Domínio. Maria, quando eu fui chamado para participar de ser instrutor de treinamento da Mercedes, da concessionária Mercedes, aprendi muito. Eu gosto muito de aprender. Aprendi coisas que eu achava que nem eu. Eu sempre fui uma pessoa, um bom profissional. Na empresa que eu trabalhava era destacado. E eu não acho que ser bom é nossa obrigação. Só acho isso. Ser bom é nossa obrigação. Não é um adjetivo, eu sou bom. Mas ser bom é obrigação de todo mundo. Eu sempre dou exemplo, ninguém contrata um pedreiro para fazer um muro torto. Com certeza. E assim é o motorista também, né? Então eu sempre gostei muito de aprender. E quando eu fui para a Mercedes, o primeiro treinamento que eu fiz, eu nunca esqueço, eu me encantei pela forma que eu dirigi. Nós estávamos em 8. Eu fui o melhor dos 8. Dirigindo mesmo. Dirigindo mesmo, Tá. prático, lá na Mercedes, lá em Campinas. Tá. E o instrutor, para falar bem os números para quem é do transporte, sabe, eu fiz 2,35 um trajeto de 50 km, mesmo trajeto para todos. O segundo colocado fez 2,15. Tá. Então eu fui bem superior a eles. Só que quando o instrutor pegou, ele fez 2,90. Bah, Então eu vi que eu era muito ruim. entendi. O que ficou depois de mim, ele achou que ele era bom. Senão, cara, a gente está perdendo muito feio. Então eu fiquei encantado porque chegou no final da semana, a gente teve a oportunidade de dirigir novamente, eu já melhorei. Então eu fiquei encantado com aquilo ali. Se eu quero melhorar. E todas as vezes que eu fui lá, que foram de direção, foram 9 vezes. A gente sempre tinha lá 9 cursos. Fora os cursos técnicos, no total são 21. Nós precisávamos dirigir. E toda vez que eu ia lá, um pouquinho a gente melhorava. Uhum. Então, minha primeira ida foi 2,35 e minha última ida, quando a gente formou o TTT, foi 3,35. É muita diferença. No mesmo trajeto, no mesmo veículo. Então, assim, cara, eu quero passar isso aí para os outros. Isso aí vai ser a minha maneira, vai ser... E por necessidade, por um tempo eu tive que abandonar essa função. Fui para a gestão. Eu disse, não, vou voltar. Eu gosto dessa área e até hoje eu não saio. Já, graças a Deus, tem bastante convite, mas eu não saio. A minha área é essa, é treinamento. Entendi. Temos semblante? Marcos, seja bem-vindo! Muito obrigado, Maria, pela oportunidade aí da gente poder conversar um pouco sobre seguros, gerenciamento de riscos. Perfeito. Então, eu vou contar um pouco do histórico, né? A minha formação, eu sou licenciado em matemática e tenho pós-graduação em logística empresarial e também MBA em gestão de riscos corporativos pela Fundação Getúlio Vargas. Eu trabalho na área de transportes desde 1996 e até 2015 eu era muito focado em transportes. De 2015 para cá que eu estou nessa área de seguros e gerenciamento de riscos. Entendi. Bacana. Você Então, tem uma jornada, né? Oi? Você tem uma jornada já. Então, o que eu faço muito hoje? Eu trago todo esse tempo de logística, esses quase 20 anos, procurando trazer soluções para as transportadoras usando o seguro como uma ferramenta de gestão financeira. Para as empresas terem um suporte para eventos adversos.
Perfeito. Então, essa é uma vertente que eu trabalho bastante também. Olha só, o Marcos, eu tô com o Vilmar aqui, eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, ele é sócio proprietário da Domínio Treinamentos. Uhum. Você Não. conseguiu entrar pelo YouTube aí, pelo celular? Você tá no celular agora ou você tá no notebook? Tô no notebook, eu tentei entrar pelo celular e deu... Deixa eu tentar aqui pelo celular para ver se o canal do YouTube... Tá aparecendo o canal do YouTube já? Já estamos no ar, né? Já estamos. Vamos ver se já apareceu. Não está disponível ainda. Agora tá. Pra mim, não. Agora apareceu, tá no YouTube já. Então, agora a minha de quem olha, a minha esquerda, eu acho. A minha esquerda, tô te apresentando, então, o Vilmar Lima. Ele, que é sócio proprietário da Domínio Treinamentos, fica aqui em Santa Catarina, né, Vilmar? Sim, fica aqui em Santa Catarina, litoral Araranguá. Em Araranguá. E aí eu tô juntando vocês dois para que a gente possa, então, passar essa informação para o transportador, conscientizar o transportador sobre a lei do motorista profissional, a lei 13.103. E aí, assim, eu quero jogar na roda aqui para vocês, porque é um bate-papo entre vocês mesmo. E aí, assim, vamos falar sobre a lei e o que exatamente essa lei determina. O Vilmar me disse, olha, Maria, a gente pode até, de repente, dividir. O Vilmar fala deveres, você fala da parte de direitos. Como que vocês ficam confortáveis? Para mim, o que ficar melhor, uma parte assim que eu acabo utilizando muito para nossa área de seguros, gerenciamento de riscos, é a questão da intrajornada, né, de 8 horas. Antes era 11 horas, mas agora são 8 horas e ele pode pegar essas 3 horas e fracionar durante as viagens. E as paradas a cada 5 horas, no máximo 5 horas e 30 também. Essa é uma parte que eu acabo utilizando muito, que seria os direitos deles também. Tem algumas outras séries de direitos que eles foram adquirindo no decorrer desses anos, mas o que eu acabo utilizando mais é essa parte mesmo do direito de parada e da intrajornada de 8 horas. Perfeito. Eu ia tentar aqui, o Marcos trouxe também um material para a gente colocar na tela. Deixa eu ver se a gente consegue casar todas essas tecnologias que a gente inventou várias coisas hoje, hein, Kleber? Já não bastava o programa ser ao vivo e deixar todo mundo meio nervoso, a gente já inventou a apresentação, é Marcos direto de São Paulo, Vilmar sentado aqui, eu apertando os botões errados, mas vai dar certo, gente, olha só. Vamos ver se a gente consegue colocar, sou eu, é tu, Kleber? Sou eu, pode ir. Então tá, olha só. O Marcos, ele mandou uma apresentação aqui pra gente, falando justamente sobre a lei 13.103, e aí a gente pode passar para a próxima, o Kleber, por favor. Agora é comigo? Então, peraí, ó. Não sei. Agora sim, passei já. Ô, Marcos, vamos começar a introdução, então, nessa parte de painel de acidentes no Brasil. Então, esse painel eu puxei do site da CNT, né? É um dado que ele está disponível, é um dado muito rico para todo mundo, para a gente poder analisar essa questão de acidentes no nosso país. Por que eu acabo também falando de acidentes? Porque para roubo de cargas nós já temos muitas alternativas já de gerenciamento de risco. Então, vou só fazer um overview só. A gente tem a questão de tecnologia principal, redundância, isca, escolta, imobilizador inteligente, fiscal de rota, tem uma série de tecnologias que são usadas para mitigação de roubo e acho que agora as seguradoras começaram a olhar um pouco melhor para essa parte de acidente. Então, eu trouxe esse indicador do CNT mesmo. Então, o que a gente pode analisar olhando o gráfico? Que a quantidade de eventos de mortes, ela continua linear. Sem vítimas até que diminuiu, mas a quantidade de mortes, ela continua sempre no mesmo número. Não tem uma variação muito grande de um ano para outro, principalmente nos últimos anos, mesmo com a questão da pandemia. Então, qual que é o nosso pensamento aqui, como corretora e como pessoa do mercado mesmo? A gente utilizar as tecnologias que estão disponíveis hoje no mercado justamente para prevenir isso. Então, nos slides a seguir tem uma questão do plano de ação que foi utilizado em outras situações também, justamente para a redução de acidentes. Perfeito. Vilmar, quando você olha esses gráficos aqui de acidentes em rodovias federais que o Marcos trouxe para a gente, o que você consegue fazer de observação nesses gráficos?
Então, boa tarde, Marcos. Um prazer estar falando contigo. Prazer, Marcos. Estava olhando o teu material aqui, muito interessante. Eu faço um comparativo nosso, até comento com alguns motoristas no meu treinamento de direção defensiva. Eu faço um comparativo da nossa BR, nossas rodovias, a uma guerra. A guerra de Hiroshima, ela matou menos de 50 mil pessoas, teve bomba atômica. Tá. Nosso trânsito mata 50 mil pessoas por ano. Sem bomba. Sem bomba. Então, é uma comparação, até eu comento com eles, né? Eu peguei uma reportagem um tempo atrás, um gancho. Estão recrutando soldado para a Ucrânia, $5.000. Eu até faço a brincadeira com eles. Não quer ir para a Ucrânia? Você fala que roda dia e noite para ganhar dinheiro. Você não quer ir para a Ucrânia? $5.000, cara. Não, tá louco? Lá morre? Não, lá morre menos pessoas que aqui. E vai ganhar mais? Vai ganhar mais. É em dólares. Então, para você ver, mas isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira, cara, para a gente mudar a forma de falar, para fazer com que eles pensam, mas é muito grave, é muito sério. Porque essas 50 mil pessoas podem estar envolvidas. Com certeza. Pode estar você, pode estar um parente. Eu sempre comento que a gente não dá muita bola no acidente, a gente passa por um acidente, viu 1, 2, 3 mortes, a gente não dá bola, 10 minutos a gente esqueceu, vai ali, almoça, segue a nossa vida, porque não é parente nosso, não é a pessoa próxima. Isso é o que a gente tem que conscientizar, é muito grave. É muito grave. Eu sou um grande apoiador de IGR, eu sou um grande apoiador de pessoas que fazem um trabalho de correção de risco, porque eu fui motorista, eu dirigi por 15 anos e é minha meta de vida, é conscientizar que eles não se envolvem em acidente. Olha só, quando a gente fala da Lei 13.103, qual que é a opinião de vocês de por que efetivamente ela foi criada? ela foi criada, assim, na minha opinião, para propriamente regulamentar, porque antes de 2012, o único item que nós tínhamos que era conhecido como obrigatório mesmo, era que o motorista, depois de passado 24 horas, ele tinha R$1 por tonelada quando ele ficava aguardando a descarga, depois de 4 horas, desculpa. Depois de 4 horas, ele podia cobrar R$1 por tonelada. Era o único item que era realmente que estava escrito em lei. Então, essa lei, ela começou com 12.619 em 2012 e foi aí que começaram as mudanças. Antes, a gente não tinha nada dessa lei. Você, Vilmar, o que você... Então, a lei, essa é uma lei bem antiga, de 1943, né, Marcos? Sim. E ela foi revogada lá em 1985. Vê só o tempo que demora para isso, para atualizar. Aí, em 2012, ela foi alterada para a Lei 12.619, né? Isso. 2012. Aí teve uma alteração breve, logo em seguida teve uma alteração. Houve uma grande força-tarefa e alterou ela para 13.103, para flexibilizar um pouco. Eu acredito que a 12.619, ela era muito difícil do transportador cumprir a sua regra, principalmente do descanso, né? Isso. No descanso noturno, na interjornada. Mas a 13.103, eu não acredito que ela tenha uma dificuldade explícita, assim. Acho que é uma lei razoavelmente fácil de cumprir. Ela é cumprível, sem atrapalhar o transporte. Eu acredito que na questão de dirigibilidade do veículo, acho que não tem problema nenhum, não. Acho que é uma lei bem interessante. Em termos de deveres, o que a lei determina, Vilmar? A lei, ela separa bem, ela é bem explícita, ela é bem escrita. São deveres do contratante. E depois ela vai lá no artigo 235b, ela fala bem explícita. São deveres do motorista. É isso que eu tenho, a minha preocupação maior é divulgar isso. Uhum. Para o motorista, porque o cara mais mal informado nessa situação toda é o motorista, que ele acha que ele não tem dever. Então ela fala, esses são os deveres do motorista, onde tem toda a responsabilidade dele. No artigo 235, deixa eu pegar aqui para ler bem na íntegra. Deixa eu achar ele aqui para ler bem. Eu coloquei até esse material que o Marcos dividiu com a gente. Ele fala realização de exame toxicológico. Vamos lá, ele fala no artigo 3, no artigo 235b, desculpa, ele fala respeitar a legislação de trânsito. Olha, essa hora eu gosto de falar com o motorista. Respeitar a legislação. Então, uma hora que ele não respeitou a legislação, ele descumpriu uma obrigação dele, não é do empresário. Entendeu? Ele descumpriu uma obrigação. Isso a gente precisa falar a verdade para o motorista. Não, cara, isso aqui é a tua obrigação. A gente não está querendo ofender ou tirar os direitos dele, hipótese alguma.
Pelo contrário, eu até peço para que eles leiam a lei, para não acreditarem em mim. Respeitar a legislação de trânsito, em especial, que o Marcos estava falando bem, as normas relativas ao tempo de direção e descanso. O controle é registrado de forma prevista na lei, ou seja, por planilha manual ou por meio digital. O meio digital também é aceito na lei. Está escrito na lei que o meio digital é aceito. Existe uma polêmica enorme. Mas está escrito na lei. Se está escrito na lei, né, Marcos? Não sei se eu estou errado, para mim está escrito, vale. Está escrito que é válido, a garantia utiliza. Né? Eu acho que é isso aí, né? Acho que está escrito ali, está escrito ali. É válido. Submeter-se a exame toxicológico com janela de 90 dias. Ou seja, esse exame, eu fiz exame e tem 6 meses, não vale. Tem 2 meses ainda, vale. Mas esse exame, ele é pago pelo contratante? Na contratação. Na contratação. Na contratação. Faz o exame toxicológico, de 90 em 90 dias, repete. É mais ou menos assim, o Marcos pode me ajudar? Eu gosto muito disso aqui. Por exemplo, eu preciso ter a minha CNH para me trabalhar. Quem paga a minha CNH é eu. Então, a lei fala que a gente precisa, para contratar, precisa do toxicológico, e ela fala que o motorista, a cada 2 anos e 6 meses, ele é obrigado a revalidar o toxicológico. Ela fala que o motorista é obrigado a revalidar o toxicológico. Se ele não revalidar, está com a carteira anulada. Ou seja, não anulada, mas ele vai submeter-se a sanções. Existem várias brigas no Congresso. Hoje eles tiram essa lei, desobrigam essa lei, amanhã volta a lei, amanhã tira a lei de novo. Essa nossa justiça, essa maneira que eles estão agindo aí, tem hora que te deixa meio sem caminho, tu imagina para o motorista. O que você acha, Marcos? A gente teve a questão da MP, né? Teve a MP 11 no final do ano, que ela tinha derrubado também a obrigatoriedade do exame toxicológico. Então, prorrogaram acho que 1 ou 2 anos, não me recordo qual que foi o tempo. Aí, agora que voltaram atrás desse item também, do exame toxicológico. Agora, você imagina você não conseguir cumprir dos itens, e tinha até a questão da própria fiscalização mesmo. Então, aí que os motoristas já não iam cumprir mesmo a intrajornada, tampouco o tempo de parada entre as refeições. Isso. Então, era uma prerrogativa até de acontecer mais eventos de acidentes. E ela fala até que a recusa do empregador, do empregado, em cumprir essa norma, ele pode ter sanções administrativas. Sim. Aí vai para a parte de interpretação, sanções administrativas pode ser justa causa. Porque um profissional, quando ele não pode exercer a função dele, ele pode ser demitido por justa causa. Da mesma maneira, quando um motorista ele perde uma CNH, a CNH dele é cassada, é suspensa por algum motivo, que tem muitos motoristas que têm a CNH suspensa e não sabem. Porque tem muitas multas que suspendem a CNH por 2 meses e esse motorista às vezes nem sabe que foi suspenso. Nem sabe que está sendo... Ele deu sorte de a polícia não parar ele. Que depois de 2 meses ela volta ativa de novo e ele acaba nem sabendo. Então ela fala isso. O Marcos falou sobre as horas, a jornada de trabalho de 8 horas de condução, mais 2, né, Marcos? Ou isso. Até mais 2, conforme a regulamentação, né? E... Ele tem outras obrigações, ela fala sobre a empresa fazer o seguro do motorista de vida. Isso, é lei? E é uma situação que a gente, não sei se a Maria vê na região sul acontecer, mas é uma situação que a gente tem que pouco a pouco colocar na cabeça dos transportadores, porque é um seguro de vida, não tem nada a ver com a carga, mas ele é voltado para a vida e tem algumas situações que engloba até, o caminhão deu problema, precisa guinchar o caminhão. Tem a cobertura também. Mas é um produto ainda que tem muito a crescer no mercado ainda. E é um seguro de vida emitido, a transportadora faz carga direta, fretamento. A cada conhecimento emite um seguro de vida. A cada viagem tem um seguro de vida atrelado a ele. O seguro de vida para a viagem, né? Específico para aquela viagem. O risco, quando começa a viagem, terminou a viagem, termina o risco. Termina o risco. Isso. Esse seguro de vida que fala da lei do motorista, que é a obrigação do empregador contratar, tem que ser um valor mínimo de 10 vezes o salário que ele ganha. Então, é lei, é regra. Eu sempre gosto de falar, cara, é regra, mas eu não quero cumprir, eu também não concordo. Eu não concordo com um monte de regra. Eu pago um monte de imposto numa empresa pequena. Eu não concordo, mas eu pago. O Marcos, a gente gravou um podcast antes, aqui, que vai ao ar agora em junho. Legal. E nós estávamos falando sobre o seguro de vida. E... de nós mudarmos a cultura, o entendimento, a interpretação do empresário em relação ao seguro de vida, por exemplo. Porque quando a gente fala que ele vai fazer um seguro de frota,
ou um seguro de carga, ele vai fazer. Até porque se a carga de 1 milhão tombar e for saqueada, ou essa carga for roubada, ele vai ter que tirar dinheiro do caixa da empresa para pagar. E o seguro de vida, que é, vamos colocar assim, é algo que a gente não consegue mensurar o valor, né? A gente não consegue dimensionar o valor dessa pessoa. Eu não sei se você percebe isso também, mas o Vilmar concordou comigo anteriormente, que o empresário ele tem uma certa resistência em fazer o seguro de vida. E o valor é super baixo. Né? Então, Isso assim, acontece. muito, né, Marcos? Acontece muito. O valor é baixo, aí a gente toca no assunto e acaba ficando, não, vamos ver depois e segue assim. Isso é exato. E aí, assim, uma das coisas que quando a gente fala nessa lei do motorista profissional, e o empresário, o transportador que está nos assistindo, não existe depois, né? Porque a gente está falando de um seguro de vida que está previsto em lei e que tem que ter um entendimento, uma interpretação social do empresário, em que o patrimônio dele ele consegue repor, mas ele não consegue devolver o motorista para a família dele, por exemplo, que estava lá carregando, né? Vulgarmente estava trampando, e aí a gente não consegue devolver esse cara de volta para a família dele. E eu acho assim, 10 vezes o que ele ganha, vamos colocar aí que ele ganha 3 mil, a gente está falando de 30 mil em caso de morte natural, e de acordo com a convenção, dobra para 60 mil. Ou seja, 60 mil, o que a pessoa faz hoje com 60 mil reais? Nada. Perfeito. Perfeito. E eu acho assim também, complementando o que você comentou muito bem, é uma situação que a gente não consegue mensurar, muito menos que o seguro de vida, assim, que é a vida humana, mas a gente não consegue também o risco de imagem. Então, você imagina a empresa, eu sou embarcador, eu confio minha carga para o transportador, e o transportador sofre um acidente e não tem um seguro de vida atrelado para aquele motorista. Como que você vai calcular o risco de imagem daquele transportador também? Porque Sim. a imagem pode ser denegrir a imagem dele no mercado. Perfeito. E a cultura de risco, a gente no dia a dia é um trabalho que a gente tem que fazer toda hora, todo instante dessa cultura de risco, porque o seguro de carga, se a gente pegar o RCTRC, é obrigatório. Os demais, tem muita gente que faz ou não. Isso. Tem mais gente que não faz. Sim. Até o RCTRC tem muita gente que não faz também. Exatamente. Porque até existe uma dúvida também quando a gente fala da obrigatoriedade do RCTRC, e para quem está nos assistindo, a apólice que cobre acidente de carga, mas eu não emito CTA, então eu não preciso ter seguro de acidente. E aí tem uma coisa, tem hoje embarcadores, Vilmar, não sei se você já acompanhou essa situação, em que o subcontratado, o cara que não emitiu CTE, foi arrolado junto, está junto no processo e vai ser responsável pelo valor da carga, tanto quanto o transportador que pegou o frete. Posso dar um exemplo agora, Marcos, até para vocês verem essa seriedade. 40 dias atrás, na nossa região, que é uma região considerada pequena, tem produtor de arroz, alguém contratou um senhor que tem um caminhãozinho para transportar o arroz dele, da fazenda, né? Mas a lei fala que ele tem que fazer o CTRC igual, né? E ele não fez, ele não faz, ele não usa. É interior, ele não faz. Só que ele pegou a rodovia e se envolveu no acidente, ele não foi o culpado do acidente. E ele se envolveu no acidente, está tendo um prejuízo pelo acidente. A empresa do outro veículo envolvido acionou o seguro de terceiro, quer cumprir, quer normalizar. Só que a seguradora ofereceu um valor para o dono do caminhão atingido e ele não concordou. Agora estão alegando para ele o seguinte: seu caminhão não podia estar na BR carregado, porque você estava descumprindo a lei. Você não tem a NTT e você não tem o CTRC. Aí, nesse caso, eles estão querendo pagar nada para ele. Porque a NTT ele tem que estar vinculado a um órgão. Se ele é um veículo transportador, ele tem que estar vinculado a um órgão competente, no caso da NTT. Isso, e ele também tem que ter o CTRC, porque senão ele não poderia estar carregado sem o documento fiscal. Essa discussão vai ser muito boa, mas a gente já chegamos ao fim do primeiro quadro do programa. Passou rápido para vocês? Nossa. Muito rápido. Pessoas, segura aí, vamos pro show de intervalos e logo, logo a gente volta. Seu contador orientou você a fazer certificado digital urgente e você não sabe como e onde fazer?
Você precisa emitir notas fiscais eletrônicas ou assinar documentos digitais e não tem ideia de onde fazer a emissão? Procure já a CDL. Com a certificação digital da CDL, você ganha agilidade, economia e conta ainda com a garantia e segurança da CDL. Somos o maior canal de comunicação digital de Palhoça. Rádio PH, com transmissão ao vivo para todas as plataformas de áudio e vídeo. Conteúdos exclusivos, o cotidiano da cidade, tudo o que acontece por aqui, você confere na Rádio PH, a rádio que toca Palhoça. Você que é corretor de seguros e deseja iniciar e saber mais sobre o seguro de transportes, entre em contato com a Via Gold. Somos uma assessoria especializada no segmento de seguro de transportes. Estamos aqui para auxiliar e facilitar o seu dia a dia para que você venda seguro de transportes e tenha mais resultado na sua carteira. A rádio que toca Palhoça. Mais curto que coice de porco, esse intervalo. Quando a gente pensa que vai dar, a gente já está de volta. Pessoas, sejam muito bem-vindos. Esse é o pós-intervalo do podcast Dá Uma Segurada. E hoje a gente está falando sobre a Lei 13.103, a Lei do Motorista Profissional. Deveres, direitos, como que funciona e o que impacta o não cumprimento dessa lei. Porque quando a gente está bonitinho, né, de acordo com o figurino, atendendo a demanda, tá tudo certo. O problema é se a gente não cumprir a lei, de que forma a sua empresa, a sua transportadora pode ser onerada. E é onerada. É, né, Vilmar? É onerada. E a borrachada é doída. Só aproveitando o que você está falando, Maria, só para o empresário ter noção, toda lei, ela existe os direitos e os deveres. O que é muito pouco trabalhado hoje, até no ramo do transporte, do empresário de transporte, principalmente do motorista, é que essa mesma lei que ela fala dos direitos do motorista, ela fala dos deveres do motorista. Eu acho que se o empresário pegar essa lei e ler na íntegra, ele vai ver que, se ele deixar bem esclarecido para o seu colaborador, seus deveres, ela fala no artigo 235, estar atento às condições de trânsito, estar atento às condições de segurança do veículo. Ou seja, é dever do motorista, uma hora que ele assumiu o veículo, Deus livre se envolver em um acidente, a responsabilidade perante a lei é dele, não é da empresa. Porque não regularam o freio, porque a empresa faz manutenção. Não, a lei diz que é do motorista. Cada profissional tem a sua responsabilidade. O motorista é um profissional muito importante, importantíssimo, um dos mais importantes do nosso país. Eu acho que talvez seja, se não for a primeira, uma das maiores indústrias de emprego do Brasil é o motorista, é o transporte. O setor de transporte. É o setor de transporte, isso que deveria ser levado mais ao pé da letra realmente. Da mesma maneira, ela fala que ele tem que dirigir com princípios de direção defensiva. A maioria não sabe o que é direção defensiva, muito menos os princípios. Ela fala que é obrigação dele fazer o controle de jornada. É do motorista, não é do proprietário. Então, mas aí, quando a gente fala que é obrigação do motorista fazer o controle de jornada, me vem a seguinte pergunta. Todos os motoristas serão corretos e vão registrar a jornada certa? Como que... Porque, assim, também é uma faca de dois gumes, né, Marcos? Assim, como que você realmente vai acreditar, ou vamos colocar a palavra aí, confiar que o motorista vai ser correto, vai ser idôneo? Não, ele cumpriu 8 horas ou ele cumpriu 7. Porque quando a gente fala em horas de condução, são horas dirigindo. Ou ele está lá esperando para encher o tanque do caminhão de combustível, de diesel. E aí, tá contando? Isso é que nem táxi? Segue rodando lá? Como é que é? O controle de jornada, Maria, hoje existem vários equipamentos, ferramentas para te controlar. Lá tem uns equipamentos que é touchscreen, o cara simplesmente ele pode apertar abastecimento.
Ele pode clicar no abastecimento, é muito fácil de clicar em fazer ele O na íntegra. rastreador já consegue controlar isso. Isso. Mas, mesmo que ele não queira fazer a papeleta, que é conhecido por eles a papeleta, a própria lei 13.103, ela fala que esse controle pode ser eletrônico. Está na lei. É uma meia polêmica, não pode, não, está na lei que pode ser eletrônico, está ali, está escrito na lei. Desde que seja fidedigno, ou seja, que não seja um controle alterado, que não seja um controle que pode ser manipulado. Então, não é. Só que a maioria dos motoristas ele pensa que não é obrigação dele preencher aquilo ali ou fazer parte. Não, ele tem que ter noção que é obrigação dele. É só questão de informar. E, entre outras regulamentações, ela fala do teste bafômetro, que ele é obrigado a submeter-se ao teste bafômetro instituído pela empresa, com ampla ciência do empregador. Ó, você vai assoprar o bafômetro. E a recusa dele, sanções administrativas, ou seja, pode gerar uma justa causa. Ele pode chegar na minha empresa hoje, só, tu vai fazer o bafômetro, não está para dirigir, não vai. Essa transparência para combater, não é para punir, mas eu digo assim que é para combater, instruir, dificultar, incentivar a pessoa a não usar álcool e drogas. Está na lei, pode ser usado contra. Então, mostrar para eles esses deveres, da mesma forma ela fala, a lei 552 do CONTRAN, ela fala que a amarração de carga é dever do motorista. Ela é bem específica. Mas essa não está na lei. Não dessa maneira. A lei fala assim, ó, ele é responsável pela carga transportada e pelo veículo. Perfeito. Vamos supor, por um erro dele, por uma imperícia dele ou por uma imprudência dele, ele veio quebrar uma sinaleira, quebrar um farol, ele é responsável por aquele acidente. Está na lei O dele. carregamento ele é responsável, o motorista, e tem muita situação também que eu já escutei algumas operações que participei, o motorista fala, não, eu pego o caminhão carregado e eu não sou responsável. Não, pela resolução igual você falou, Isso. na verdade sim, se de repente estiver mal carregado, tiver uma distribuição indevida de peso, de repente colocar o peso da carga mais no eixo dianteiro, não distribuir a carga da forma correta e tiver que fazer um procedimento de arrumação de carga na rodovia, o motorista ele responde também, porque ele precisa fazer essa checagem antes de começar a viagem. Sim, então, Marcos, o que eu acho é que ela é pouco difundida, essa lei, dentro do transportador. Às vezes eles não querem falar. Tem pessoas, infelizmente, que acham que é melhor não informar. Não, acho que é melhor a transparência, acho que é melhor, sempre vai ser melhor a informação, né? E isso não é um bicho, não é uma lei que não se dá para se cumprir. Não dá para cumprir. Acho que tu consegue cumprir ela com algumas empresas na totalidade, algumas outras conseguem não na totalidade, mas bem próximo. Mas eu creio que ela é uma lei que se adequa. Vocês acham que... Perdão, pode falar. Hoje ele não precisa fazer às 11 horas, ele pode fazer 8, depois dentro do período mais às 3. Então ficou uma lei, não é tão... Na tua opinião, ela é flexível, ela é ela fácil flexível, de implementar. não é tão... Talvez não seja bem o que nós queríamos, mas ela é uma lei que dá para implementar. Está aí, é o que nós temos, é o que nós vamos fazer e dá para seguir. Não precisa fugir dela, que ela não é um bicho que vai prejudicar a minha empresa se eu aplicar essa lei na totalidade. Não vai. É só questão de ajustes, Acho que vai beneficiar a empresa. Eu já tive casos, Gilmar e Maria, de cases de sucesso que a implementação básica da lei resultou em redução de consumo de combustível. Isso, com então, certeza. O que acontecia? Tipo, o trecho de 1.200 quilômetros que os motoristas faziam em 13, 14 horas, pela lei começaram, seguindo a lei certinho, mudaram para 18 horas. Reduziram a velocidade, o caminhão durou mais, combustível, teve redução no consumo de combustível. Então, são algumas das coisas também que a lei acaba trazendo para a gente, né? Acaba, para a empresa, né, de redução. Então, redução do consumo de combustível, pneu, e até a questão do próprio motorista também, desgaste do motorista, né? O motorista cansado, a probabilidade de acontecer um acidente é muito maior do que se ele tiver com sua parte, tudo certinho, descanso em dia. Ô Marcos, deixa eu perguntar para vocês dois. A gente falou sobre o seguro de vida e que a gente percebe uma resistência do empresário na contratação do seguro de vida. Vocês acham que existe, de ambos os lados, tanto do motorista quanto do empresário, uma resistência no cumprimento dessa lei? Eu vejo muito um exemplo. Eu sou um motorista, eu tenho um caminhão e eu preciso pagar uma prestação. A gente sabe que no nosso país os juros são altos e o motorista ele já começa o mês com
com aquela prestação que ele tem que pagar. Com boleto vencendo. Já começa com o boleto vencendo. Então, ele tem um boleto, ele tem... Muitos fazem um seguro parcial, não fazem seguro do caminhão. O caminhão, assim, ele é o que traz o sustento dele. Então, os motoristas já têm isso, então ele acaba tendo risco de não ter o seguro do caminhão. Ele acaba tendo risco também de não fazer os outros seguros. E assim, ele fala assim, pô, se eu for cumprir a jornada... Eu já escutei de transportadores falando assim... Se eu for cumprir essa lei, eu fecho a empresa, porque o concorrente não faz, ele vai ter um lead time melhor que o meu. E eu estou falando, esse caso que eu estou citando para vocês, uma transportadora que atende região Nordeste. Então, o motorista roda 48, 60 horas direto, para poder chegar no destino. Direto, assim, não para para dormir? Sem as 8 horas. Sem as 8 horas de descanso. Isso, sem as 8 horas de descanso. Ou seja, a maior, na opinião do Marcos, a maior resistência é pela parte do motorista, não do empresário. Seria isso? Os dois. O empresário, assim, o motorista tem a questão do agregado. Ele tem um boleto para pagar, mas o empresário tem o lead time também com o cliente dele. Então, ele acaba até, de repente... justificando ao motorista, se você fizer a viagem num tempo, você ganha um frete, se você chegar num tempo menor, eu te pago um adicional. E o motorista tem um boleto para pagar, então ele acaba fazendo a viagem num tempo mais curto, e não cumprindo a lei. Então, Marcos, eu já peguei situações semelhantes. Eu sempre falo assim, ó, eu acredito muito em mostrar e ver números, né? Você tem razão, a situação acontece bastante, né? E eu já atendi empresa que fazia isso, e eu pude mostrar para eles que nenhum motorista deles, ou 95% dos motoristas deles que rodavam a hora que queriam, o cara dirigia acima de 8 horas. Condução, direção. Sendo que ele poderia dirigir até 10, com 2 de hora extra, né? Ele não dirigia 8 horas. Porque esse cara que eles chamam, vou tocar direto, ele pode aguentar a primeira noite. Aí quando dá 5 horas da manhã, ele para e dorme 2, 3 horas. Quando dá meio-dia, ele para e dorme mais 2, 3 horas. Eu consegui provar isso aí com rastreador, com relatório, provando que eles estavam parados, por exemplo, durante o período diurno, eles estavam parados até mais de 8 horas. Aí, à noite, sempre se parava 3, 4 horas. Esse cara está cansado, ele vai rodar, vai dirigir 1 hora, 2 horas, vai parar para tomar o cafezinho, entre outras coisas, né? Vamos ficar pelo cafezinho, né? Entre outras coisas. Melhor, vamos ficar pelo cafezinho. E ele acabava perdendo muito tempo. Então, é onde eu falo, é a empresa se envolver com o processo, é o gestor dizer, não, cara, tu foi daqui lá, tu foi daqui no Nordeste, tu foi de São Paulo sei lá, tu foi de São Paulo para o Recife, daria tantas horas, mas, pô, o primeiro dia tu dirigiu 12, o segundo dia tu dirigiu 6 horas à noite, e de dia tu dirigiu mais 3, 4, eles acabam trocando o dia pela noite, na sua grande maioria, ou seja, não vale o risco, né? As empresas acabam comprando a ideia, não é fácil, como você falou. Até muitas vezes é fácil convencer a empresa e é mais difícil convencer o motorista, que já está naquele seu costume, naquele seu hábito, né? Gente, olha, eu percebo que existe um desafio muito grande e que nesse outro podcast que eu gravei com o Vilmar, Marcos, ele estava comentando exatamente sobre a parte de não convencer e sim conscientizar. E eu estava contando para ele que o Dá Uma Segurada, esse trabalho eu comecei em 2020, tá? Que eu comecei gravando vídeos e falando muito mais sobre a parte de seguro, especificamente para transportadoras. E agora há 1 ano, já batendo a casa de 1 ano, com o podcast Dá Uma Segurada, que tem este propósito de conscientizar, de ensinar, de mostrar quais são os direitos, quais são os deveres, como que as coisas funcionam da forma correta. E eu percebo que nós, que somos profissionais da área, que estamos no entorno desta área, a gente tem um dever, né? É um dever moral de apresentar para o transportador, seja ele o empresário ou o motorista propriamente dito, as informações corretas, completas, para que ele saiba de fato qual que é o direito. O meu direito é esse. Qual que é o teu dever? O meu dever é esse. E também não só, a gente não apresentar só para o transportador, como no contraponto. Até porque eu acredito que um transportador, um empresário que ele esteja bem instruído, é mais difícil as pessoas passarem a mão na cara dele. Se ele sabe quais são os direitos, quais são os deveres, ele sabe como é que ele se comporta nesse universo. E outra coisa também, quando a gente passa a informação, que a gente passa a orientação,
inclusive para os órgãos de trânsito, né, que nós somos parceiros, que nós estamos aliados, a gente está de encontro com as regras que são ditas, e inclusive até para as seguradoras. Um ponto que nós comentamos antes, eu e o Vilmar aqui, eu sou muito contra, sou totalmente contra acordos comerciais promovidos entre corretoras, clientes e seguradoras na hora que, por exemplo, há o descumprimento de uma regra de trânsito e ainda assim a seguradora paga a indenização do sinistro. Quando é feito isso, né, quando essa cultura ela é promovida, ela é defendida, a gente está passando o recado de que não precisa seguir uma regra de trânsito. Né? O tacógrafo some na hora do acidente, para não saber que você acha que estava naquele instante. Eu adoro essa do tacógrafo. Isso. O policial pegou, não me devolveu. Tem uns que eles são tão bons, eu falo pro motorista, cara, vocês são muito espertos. O motorista, ele é esperto, mas ele não é vagabundo. Porque ele é trabalhador, ele está ali trabalhando, ele está ali ralando. Então, na cabeça dele, naquele momento, ele vai pensar como o cara esperto, não como o vagabundo em si, porque o vagabundo, o ladrão, aquele que tu pega, bota na parede, não se entrega. Né? E o motorista acaba se entregando, porque ele não é, ele só é esperto, se ele trabalha é porque ele não é malandro, né? Então, não é preparado para aquilo ali. E é onde eles, na verdade, eles atrapalham muito mais do que ajudam. Quando jogam um disco fora, às vezes não, perdeu só a data do dia do acidente. Isso acontece, né? Bastante. Mas daí tem o tacógrafo, ele esquece disso, tem o rastreador. Ele esquece. Vamos contar aqui cases de sucesso de clientes que começaram a implementar a lei do motorista de forma correta e completa. Perfeito. Temos cases para contar? Temos, Marcos? Temos. Qual página que você vai colocar Deixa eu achar aqui. Peraí. Não bota pressão assim que eu fico nervosa, entendeu? A gente tá ao vivo. Deixa eu achar aqui, ó. Você sabe me dizer a página? Pode ser a página 11. 11? Porque ali já está o plano de ação. Gerenciamento de risco, controle de jornadas, telemetria, gerenciamento de risco. Queria contar que não aparece a página, eu estou tentando adivinhar. Achei. É o que tem um fluxo. Telemetria, plano de viagem, inteligência embarcada, é isso? Isso. Perfeito. Estamos aqui, ó. Esse case foram em duas situações, né? Teve uma das empresas houve acidente com falecimento do condutor. Então nós colocamos esse plano de ação com o início dele e teve uma outra que de tanto acidente a seguradora acabou negando a pólice e deu 30 dias para ela procurar uma outra seguradora. De tanto evento que tinha de acidente. O legítimo convidou para se retirar. Isso, deu 30 dias e falou, você pode no mercado colocar o seu risco em outra seguradora. Isso. Eu tenho uma parceria hoje com a Via Gold, faz 5 anos, que é uma corretora muito boa de Porto Alegre, excelente, graças a Deus, de nome. E nós nos conhecemos porque ele atendia uma empresa que a seguradora não queria mais. As seguradoras, chega, não dá mais. Não dá mais, não fizeram mais seguro, tanto de frota quanto de carga. Aí deu certo que eu fui prestar um serviço para essa empresa. A gente começou a mudar algumas coisas. E entre elas foi a jornada de trabalho. Eu comecei a aplicar a jornada, nós começamos a aplicar a jornada de trabalho e reduziu muito o acidente. Vou contar um case de sucesso bem grande para vocês aqui, tá? Da Domínio. Eu tenho muito orgulho disso aí, Marcos. Está lá no meu escritório. E reduziu muito o acidente, e ele conseguiu pegar conta. A seguradora aceitou, está ali. Né? Tá, Vilmar, prova física disso. Nós fizemos uma parceria com a Via Gold por causa disso, foi onde eu conheci o Laudimir. A prova física disso. 1 ano após, eu fui chamado no TRT 12. Nós fomos chamados lá. A hora que veio o TRT 12, Clodoaldo, cara, vamos nessa aqui, é contigo, esse negócio aqui. Vocês sabem que é TRT, né? Tribunal Regional do Trabalho. Quem é que quer estar com o Tribunal Regional do Trabalho? Eu não. Não, ninguém. Né? Aí a gente foi chamado lá, e Clodoaldo é meu sócio, né, Marcos? A gente foi chamado lá e a notícia era boa. O procurador do TRT falou assim, a gente foi investigar, tem umas empresas na região que diminuiu bastante os acidentes e nós queremos participar disso. Olha que legal. Mas como assim? Eles explicaram certinho e tal. Eles foram investigar a nossa empresa, foram investigar a minha vida, foram saber onde eu morava, tudo. A gente quer participar. De momento eu não esperava aquilo ali. De momento eu olhei esse preço que tu quer, mas tem que ser agora. Aí eu olhei e falei, podia ser um simulador interessante.
Aí ele disse, tá, faz 3 orçamentos que eu vou te dar o simulador. Tu vai acreditar nisso, Marcos? Eu fui para casa, montei os 3 orçamentos, bem descrente, mandei para ele, daqui uns 10 anos vem. 60 dias ele estava na minha sala, tá até hoje lá. Bah, que legal. Então a gente participou desse processo, eu acho que é um baita case de sucesso, tá lá. Até para quando tá meio desanimado, tu olhar, não, mas eu sou reconhecido. Né? Porque eu acredito, como sempre falei para Maria, eu acredito na informação. Eu acredito muito nisso, trabalhar as pessoas, não só o motorista, o gestor, o proprietário, as pessoas. Acho que e estou indo para Curitiba agora fazer um trabalho para uma empresa que está sem seguro porque está Por com causa esses de problemas. acidente. por causa do acidente. Mas O que quando a gente... acontece desses cases aí que eu comentei com vocês, a redução de acidente foi drástica e o que nós conseguimos? Provamos também para outra seguradora que aceitou o risco, que tinha um plano de ação conciso, forte, para poder reduzir os acidentes. Porque antes não tinha... O que acontece? Que nem você falou, tem que ter muita cultura dentro da empresa. E a questão, às vezes, não é só motorista. De repente, a área operacional, a área comercial, cobra que os prazos sejam cumpridos. E isso daí, quem fica na última parte da história, no final do dominó, se a gente for comparar com isso, é o motorista que está lá. Então, foi feita uma negociação de frete, prazo, só que quem está transportando a carga é o motorista. Então, ele é o último elo e ele que acaba, às vezes, tendo que cumprir prazo, porque de repente demorou o carregamento, alguma documentação demorou para sair, e ele que está no final, ele tem que cumprir o prazo. Então, acaba todo mundo ligando para ele, onde que você está. E se a gente for entrar em outros méritos também, o motorista não pode atender celular enquanto está dirigindo, só que todo mundo está cobrando, então é bem complicado. E essa questão dos cases de sucesso, nós retornamos com esse plano de ação a redução do consumo de combustível, pneu. Também foi feito um trabalho junto à área de carregamento com relação ao carregamento das cargas, que acabou... É um sistema inteiro que tem que ser trabalhado para a gente ter sucesso. Não é só motorista, é uma cultura mesmo da empresa. Vem de cima para baixo, né, Marcos? Isso, tem que ser... É o que você falou, tem que ser... A diretoria passa e aquilo vai passando pela empresa. De um dos casos, os motoristas, depois que eu apliquei o treinamento da lei, e assim, foi mostrar a lei, aí eles questionaram, mas quem que é responsável? Eu falei, a responsabilidade é dupla. A empresa, a gente faz os parâmetros pelo rastreamento, mas você também é responsável. Então, se você não fizer as suas paradas, você também pode responder. Aí os motoristas me encontravam depois na empresa, não, mas fulano pediu que eu tenho que chegar rápido, que eu tenho que fazer isso. Eu falei, não, mas você também responde. Então, o risco ele é compartilhado também disso. Isso. Meus queridos, quero contar para vocês. Chegamos ao fim. Já nós chegamos. Não, rápido aí. gente, é assim, ó. O começo, primeiro que eu adoro o ao vivo, tá? Assim, eu super gosto. Apesar de que tem várias borboletas no estômago, já errei botão. Ih, Marcos. E, Marcos, primeiro assim, eu quero te falar que eu tô te esperando aqui na bancada da rádio. Quando que você vem? Já pode marcar na semana do Logistic. Perfeito. É a semana, deixa eu só ver a data aqui, quando que vai ser. Vamos pegar aqui. Semana... Dia 22 a 24 de agosto. 22 a 24 de agosto. Tá. Aí o evento é de quarta-feira, né? Que você tem o podcast. Isso. Dia 23. Perfeito. Já vou deixar anotado aqui. Eu quero agradecer muitíssimo vocês aqui. O Vilmar, que se deslocou de Araranguá. Araranguá? Tá frio em Araranguá? Tá mesmo aqui, né? 200 Tranquilo. Tá ótimo. Tranquilo. Eu gosto. Veio pra gente gravar o podcast. E ao Marcos, que tá lá em São Paulo. Hoje tá na sede da Buoni. Patrocinadores agora do podcast Dá Uma Segurada. Então, um grande abraço, pessoal da Buoni. Muito obrigada, Marcos. Mensagem de encerramento. Vamos começar, Vilmar. Uma mensagem de encerramento para os transportadores que estão nos assistindo. Busca qualidade. Busca qualidade, não quantidade. Busca qualidade. Invista no pessoal. Sempre. Relacionamento interpessoal. Invista no pessoal para conseguir a qualidade profissional. Perfeito. Marcos. Oi. Qual a tua mensagem de encerramento? Primeiramente, agradecer todo mundo aí. Foi aos 56 minutos, mas que passaram 2 minutos aqui. Assim,
tem muito assunto, eu, você, o Vilmar, para poder compartilhar com os transportadores e até com os nossos amigos corretores de seguro, transportadores, gerenciadoras de risco. Tem muita ideia para a gente poder trabalhar nisso, seguradoras, trabalhar nessa redução de acidentes. Acho que é uma mensagem que a gente pode deixar, porque o acidente, a gente trabalhando tudo certo, a gente consegue reduzir, e a vida é uma coisa muito fundamental, não tem como a gente mensurar o valor. E toda vez que eu vejo um acidente, eu penso, alguma forma de prevenir a gente poderia ter feito. Isso aí. Então, é uma mensagem que fica assim, da gente sempre pensar numa forma de redução de acidentes para a vida, que é o mais fundamental de tudo, a gente poder preservar. Perfeito. Meus queridos, muito obrigada pela participação de vocês. Agradecimentos a Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima, e Via Gold, mais do que seguro, uma rota inteira de parceria. Marcos, não desliga, porque a gente vai registrar nossas fotos agora depois. O meu muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Ainda tem dúvidas? Quer mandar uma mensagem, sugerir um tema lá no meu Instagram, @mariadoseguro. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Agora na PH, Minuto